Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Paulo Vaz, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que também vocês possam acompanhar. Indicadores públicos, base de dados do Serviço Público de Escrituração Digital. Antes de tudo, então, primeiramente, Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Bom, tudo bem, Cida. Muito obrigado aí pelo convite, né? Eu agradeço a editora aí pela parceria, pelo trabalho bem feito. Estou muito feliz aí com os resultados da obra, né? E vamos dialogar um pouquinho sobre o livro aí, para quem nos assiste entender aí qual é o objetivo desta obra, né? Perfeito, Paulo. Então, para a gente iniciar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Paulo, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, obrigado. Bom, eu sou o Paulo Vaz, eu tenho formação em ciências contábeis, né? Fiz também técnico em eletrônica e contabilidade. Tenho especializações na área de controladoria didática do ensino superior e também na área de avaliação econômica de empresas. Sou mestre em ciências contábeis e atuariais pela PUC e sou doutor em ciências sociais também pela PUC. E atualmente eu sou coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC de São Paulo na área contábil. Sou professor de instituições de ensino, como o IBMEC e a BSSP. Também dou treinamentos em órgãos de classe, palestra pelo Brasil, enfim, tenho uma atividade acadêmica intensa. E também sou empresário contábil, tenho duas empresas, né? Uma empresa de auditoria que é a PV14 e a Restart Contabilidade, que é uma empresa de outsourcing contábil, onde eu atuo nesses mercados, né? Então, eu presto serviço para empresas de médio e grande porte. Sou auditor independente, também sou perito judicial e sou assessor de controladoria, né? Então eu atuo fortemente no mercado e no meio acadêmico. Então as duas frentes que eu atuo. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Olha, foi algo muito engraçado e ao mesmo tempo interessante. Eu acompanho bastante as redes sociais e eu acompanho muitas editoras, muitas entidades dessa natureza, até pela minha própria atribuição de professor, e eu encontrei, né, a Diálogo Freiriano na internet, gostei, e aí o que me realmente convenceu foi que vocês editaram um livro de um grande amigo meu, que é o Haroldo Silva, né, que tem um livro sobre a reindustrialização, ele é atual presidente do Corecon São Paulo. Fiz doutorado com ele, né? Nós estudamos juntos, somos colegas lá da PUC, ele como eu, PUCiano. Eu falei, bom, se o Haroldo está aqui é porque o negócio é legal, né? E aí eu entrei em contato com vocês, trabalho nota 6, né? Nem 5, né? 5 estrelas são 6. Gostei muito, 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 muito redondo tudo. E saiu um livro maravilhoso e fiquei muito feliz. E foi esse a trajetória aí que eu tive com vocês, né? Que bacana, muito legal ouvir já o feedback por parte do autor. Que bom que tu se sentiu E acolhido. super indico Opa, para pode falar. autores aí, pessoas como eu, acadêmicos, cientistas, a procurar vocês. O preço é muito competitivo, né? Não achei caro pelo trabalho entregue. Gostei muito, estou muito satisfeito. Que legal, como eu ia dizendo, é bom ter esse feedback por parte dos autores, e o mais legal é quando o autor fala que veio por indicação, de que já conhece uma outra pessoa que publicou conosco, então que já conhece o trabalho prestado, perdão. Então é muito legal mesmo ter esse retorno por parte do autor. Coloquei novamente aqui em destaque a capa do livro do Paulo, Indicadores Públicos,
Base de dados do Serviço Público de Escrituração Digital. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Paulo, Indicadores Públicos, Base de Dados do Serviço Público de Escrituração Digital. E agora vamos falar sobre ele então, Paulo. Eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto e te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Bom, que legal, né? Procurarei ser breve para não ser muito prolixo e demorado. Bom, esse livro, na verdade, ele nasceu, já vem alguns anos que eu, como profissional da área contábil, venho acompanhando o desenvolvimento do SPED, né, que foi pelo Decreto 6.022 de 2007, então o SPED aí já está completando quase 20 anos. Foi o maior projeto da história do governo brasileiro no que diz respeito à compilação de base de dados econômicas das entidades empresariais de uma forma geral, que nasceu inicialmente da nota fiscal eletrônica e vem se desenvolvendo até hoje por meio do E-Social, a FDRI, enfim, toda a base de dados hoje utilizada pelo governo. E eu, como técnico, como colaborador de órgãos de classe, de uma forma geral, vim acompanhando o desenvolvimento de todo esse ferramental por parte do Estado e, concomitante isso, com a participação das empresas. Então, eu participei de diversos seminários sobre o assunto, audiências públicas, né, para discutir determinados assuntos, e vim estudando e pesquisando isso já há muito tempo. Só que eu, como cientista que sou, observador, eu enxerguei uma oportunidade muito grande do SPED ele ser uma base de dados a ser utilizada pelo poder público. Por quê? Porque, vamos lá, a Receita Federal ela produz uma série de, ela compila uma série de informações, e essas informações hoje no SPED, elas são fortemente utilizadas para fins fiscalizatórios e arrecadatórios. E também, claro, sem dúvida nenhuma, para algumas finalidades como distribuição tributária entre os estados e municípios. E eu observei isso, identifiquei essa oportunidade de fazer um debate científico sobre o assunto, e aí eu ingressei no programa de doutorado em Ciências Sociais em 2019. Por que eu fui para Ciências Sociais? Porque as Ciências Sociais é a mãe das outras ciências, né? Tanto a economia, quanto o direito, quanto a administração, a contabilidade e a área jurídica, elas estão diretamente ligadas à área de governamental, né? Então, essa questão aí que foi oportunizada, eu identifiquei o seguinte: bom, é nas ciências sociais que eu encontrarei todos os meus instrumentos de base conceitual, estrutural, para validar aquilo que eu busco, que é realmente a relevância do SPED como uma base sustentável de uso para a sociedade como um todo, né? Porque quem usa essas informações é a sociedade, é o município. O município precisa desses dados para poder auxiliar os gestores públicos, na medida do possível, sem dúvida nenhuma, para melhorar a gestão pública, com uma série de indicadores que eu falarei daqui a instantes. Então, eu ingressei no programa, fiz o doutorado, fui estudar, imagina um cara de mercado estudando Foucault, Marx, né, Durkheim, Weber e tantos outros pensadores aí da área política, como Tocqueville, toda essa turma que vem trazendo toda uma construção de visão social que nos ajudou muito a entender o contexto das demandas sociais, né? Então, baseado nisso, eu peguei, construí minha tese de doutorado, buscando validar conceitualmente essa utilização e me defrontei com várias discussões de natureza sociológica, né, política, quanto a essas questões de dados. E teve uma variável, Cida, muito importante, que foi a revolução digital, né? Nós estamos vivendo um momento onde a sociedade ela tem
se transformado fortemente em todos os âmbitos, e a atividade digital, ela vem transformando o mundo, o e-commerce, a forma como você se comunica, como você se relaciona. E dentro da minha tese, eu fiz esse debate, né? Ou seja, aquilo que a sociedade está trazendo e aquilo que o Estado realmente tem, que eu chamo de variáveis controláveis, né? Ou seja, o Estado tem hoje o gov.br, o SPED, uma série de ferramentas, certificação digital, que são instrumentos de controle do Estado junto a essas questões digitais, né? E também estudamos toda uma questão de capacidade de Estado, condições do Estado, e realmente estar utilizando isso. E aí, dentro da estrutura do livro, né, nós teremos aí um debate, né, no primeiro capítulo, dessas demandas sociais, até para mostrar para o leitor a correlação que existe entre o trabalho e as demandas sociais. Temos também aí uma questão relacionada ao projeto SPED, que eu procurei trazer dentro do livro, toda a estrutura conceitual e arquitetônica do sistema público de escrituração digital, contemplando sua complexidade, todos os aparatos organizacionais, o que diz respeito a dados, também as demandas de informações. Na parte 3, eu procurei mostrar o uso do SPED hoje, que nós temos dentro do Estado. Então, nós temos alguns estados que já utilizam-se do SPED como uma base primária de informações, no que diz respeito à compilação de dados, a informações para a questão da repartição, por exemplo, de tributos, arrecadação, movimentação, e o uso do SPED em alguns eventos importantes, como a Operação Lava Jato, que foi utilizado fortemente pela Justiça, né, a base de informações do SPED, mostrando para o leitor a relevância do Serviço Público de Escrituração Digital como uma base de dados importante para o Estado. E no capítulo 4, né, eu procurei apresentar um caminho do qual os municípios, de uma forma geral, poderiam utilizar-se das informações produzidas pelo próprio município. Um dos debates que eu tive é que, no meu entender, e a banca concordou com isso, é que a economia ela acontece no município. Então, ninguém vive dados econômicos por exemplo, eu estou em São Paulo, do Rio de Janeiro. Quem vive isso é quem mora no Rio, como o pessoal do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Então, a economia ela acontece no seu bairro, lá no mercadinho onde você frequenta, no cabeleireiro, no restaurante. Então, o município ele é um grande produtor econômico e eu entendo que seria adequado o utilizador dessas informações produzidas. Para quê? Para que o gestor público, por meio de convênios com a Receita Federal, junto ao governo federal, tivesse acesso a esses dados. Inclusive, a Receita Federal, recentemente, lançou uma portaria disponibilizando dados econômicos contábeis dos segmentos da empresa utilizando-se o SPED como base. Foi recente, tá? Esse evento que mostra o meu trabalho como uma oportunidade. O Estado já está enxergando essa possibilidade, né? Então, o município utilizaria dessas informações. Eu propus alguns indicadores aleatórios, nós poderíamos desenvolver muitos, mas por uma questão de delimitação eu procurei ser sucinto. Por exemplo, o debate que se existe hoje por meio dos órgãos sociais, por exemplo, dos nossos irmãos pretos e nossos irmãos brancos com diferencial de salário. Lá nós conseguimos propor indicadores para o município entender isso, estudar isso e realmente efetuar políticas públicas de correção, de incentivo para esse tipo de situação, como o salário de mulheres e homens, tá certo? A questão da mobilidade urbana, por exemplo, no e-social você consegue identificar onde o camarada mora e onde ele trabalha.
Então, se você tem esses dados compilados do município e verificar onde esses trabalhadores estão indo buscar o seu trabalho, você consegue identificar potenciais sobrecargas no transporte público, por exemplo. Então, são informações que o SPED pode contribuir para a gestão pública melhorar as suas políticas, né? Por exemplo, trazer as empresas de determinados segmentos para o município, para não precisar tirar cidadãos de determinados municípios, domicílios, por exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos pessoas que levam 2, 3 horas para ir ao trabalho. Então, você, por exemplo, o município tendo essas informações, pode, por meio da sua Secretaria de Empreendedorismo, Finanças, desenvolver políticas de incentivo a levar o emprego à cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, até a questão arrecadatória do município. Então, a proposta do livro ela é essa: despertar no leitor, no gestor público, no político social, nos profissionais da contabilidade, da importância dessa ferramenta tão importante que é o SPED para a melhoria da vida das pessoas, dos municípios e principalmente na qualidade das informações prestadas, né? Porque baseado nisso é que se pode fazer uma gestão pública de qualidade, pelo menos na área econômica, tá? Nós então, aqui não resolveremos tudo, é importante salientar que o livro ele traz uma contribuição nas atividades econômicas, dos dados produzidos pelas empresas, tá? Com o intuito de melhorar a gestão pública. Isso precisa ser temperado com outras informações do IBGE, das pesquisas de campo, da sociologia, que tem que fazer essa análise quantitativa e qualitativa. E lembrando que o SPED é uma base primária de dados, ela não é uma base secundária. A secundária ela precisa ser trabalhada qualitativamente por métricas matemáticas, que inclusive foi a conclusão do livro, na contribuição que a gente procurou dar, é mostrar que ali você tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas de natureza qualitativa, identificar demandas, capilaridade de municípios, o DNA econômico, questões regionais, né? Tem uma série de variáveis que elas precisam ser estudadas. E o livro ele tem essa proposta de despertar aí no gestor público, nas pessoas que trabalham com isso, uma atenção maior, né? E principalmente ao governo que a gente diz, governo federal, municipal, estadual, no intuito de avaliar com carinho a possibilidade de disponibilizar os municípios por meio de convênios, né, respeitando a lei geral de proteção de dados, enfim, todos os instrumentos aí que cabe ao sigilo das informações, e o objetivo único é melhorar a gestão pública e, consequentemente, a vida das pessoas. Fica então o convite à leitura então da obra do Paulo, Indicadores Públicos, base de dados do Serviço Público de Escrituração Digital. Aproveitando que nós estamos com a capa em destaque, agora eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e como é que foi a tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também diagramação do miolo. Bom, foi um trabalho de idas e vindas, né, com bastante diálogo, com muitos ajustes, que é natural, né? Questão de diagramação, correção, ajustes. E a capa eu me inspirei muito nas inovações digitais, né? Essa árvore aí digital, ela tem por objetivo mostrar as conexões existentes entre o SPED e a sociedade, né? Tem todo um simbolismo. E os toques digitais são exatamente a importância das inovações digitais, tecnológicas, né? Para diminuir esse espaço e produzir e poder contribuir com a produção de dados e informações, né? E essa cor laranja eu gosto, o escuro, enfim. Aí tem toda uma questão de estética, né? De apreço, que vocês aí desenvolveram brilhantemente, né? E o desenvolvimento foi bom. Eu mandei o texto, voltou, a gente fez um ajuste ali, outra colar. O livro ficou, teve as provas, né? Eu também fiz aí a
as questões aí dos agradecimentos, apresentações, que depois eu gostaria de publicamente agradecer algumas pessoas aqui, para ficar gravado isso pela vida, né? Eu acho que é importante a gente, num trabalho desse, agradecer as pessoas que nos ajudaram, tá? E foi isso. Eu volto a repetir, Cida, eu estou muito feliz com o trabalho da Diálogo Freiriano. Eu, como autor, fiquei muito satisfeito. Estou muito feliz mesmo. Não tenho o que reclamar. Eu não quero nominar fulano ou ciclano, eu quero agradecer todos indistintamente pela atenção, pelo carinho. E eu espero publicar outros livros com vocês. Esse não vou só parar nesse. Tem uma obra minha, que esse é o meu sexto livro, tá? Eu não é o primeiro, tá? Só quero deixar claro que é o sexto livro que eu estou lançando. Tem o sétimo, que já sairá esse ano ainda, que eu terminei também, que é de práticas de contabilidade empresarial, tá? E eu lançarei o oitavo, que é um de controladoria, que eu já estou trabalhando. Então, a obra não para, nós somos acadêmicos, precisamos estar produzindo, né? Escrevendo, porque é o nosso trabalho e o nosso ofício, né? Mas estou muito feliz mesmo, queria deixar em público aqui o agradecimento a todos. E em nome da editora, eu também te agradeço por todo esse teu feedback, esse retorno, e fico feliz, porque tu se sentiu realmente satisfeito pelo trabalho prestado por todo mundo que faz parte aqui da editora. Antes da gente seguir para o final nosso bate-papo, lembra você que nos assiste que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Paulo, Indicadores Públicos, Base de Dados do Serviço Público de Escrituração Digital. Agora sim, seguimos então para o encerramento, para o fechamento da nossa conversa, e eu gostaria, Paulo, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm vontade, às vezes o sonho, de publicar um livro, porém ainda não fizeram. Bom, eu entendo o seguinte: livro, filho e árvore, todo homem tem que ter, como diz o ditado, né? Eu já plantei árvore, tenho 2 filhos e tenho 6 livros publicados e terei mais 2. Eu entendo o seguinte: o livro ele te dá, como é que se diz, autoridade sobre o assunto. Porque eu respeito os produtores de artigo, acho importante os trabalhos, precisam ter, mas o artigo ele é um instrumento que ele fica muito limitado àquela devida comunidade, né? Então os acadêmicos não citam outro nos trabalhos. O livro não, o livro ele ganha uma capilaridade no mercado, as pessoas elas têm o acesso ao livro, o livro, querendo ou não, ainda é um instrumento de diálogo, de perenidade quanto ao conceito. Então, todo profissional de natureza acadêmica que busca ter uma, uma carreira conectada com o mercado, é importante ter um livro. Mesmo que esse livro ele não seja um livro assim tão extenso, tão importante, é importante você ter o livro. Porque o livro ele te dá essa autoridade sobre o assunto, né? Porque o livro você tem mais liberdade para escrever, você pode ser um pouco mais incisivo nas suas ideias e também ter uma capilaridade maior e acesso às pessoas. E antes, Cida, de concluir, eu queria aqui deixar alguns agradecimentos em público, porque ninguém traça um caminho, termina um curso ou vence na vida sem ajuda, né? Primeiro, gostaria de agradecer a Deus pela saúde, pela oportunidade, por tudo o que eu sei, o que eu passei nesse doutorado, foi a doença do meu filho, fiquei doente também, e uma jornada dura. Gostaria de agradecer a figura do meu orientador, Francisco Fonseca, um grande amigo que eu fiz nessa vida, um camarada que me ajudou muito, me deu muita força, principalmente do lado pessoal, me ajudou com a bolsa, né? E também me ajudou nessa trajetória. Gostaria de agradecer ao professor Fernando de Almeida Santos, lá da PUC, fez parte da minha banca, um grande amigo, parceiro, meu colega lá de docência na PUC, uma pessoa incrível, que também me ajudou muito. A
todo o programa do Departamento de Ciências Sociais da PUC, indistintamente, todos os professores. E um abraço especial aqui à gestão da FENACOM, 2008 a 2012 e 2018, 2022, a figura do presidente Sérgio Aprobato Machado Júnior e ao Josué Tobias, que me incentivaram muito nesse trabalho. Eu tive um respaldo muito grande deles, no que diz respeito à ideia, porque quando você vai trazer um tema desse tamanho, você precisa ter um órgão de classe muito grande para te apoiar, e eu tenho um carinho muito grande por eles. A minha família, minha esposa, meus filhos, que são motivo de eu levantar todo dia cedo e trabalhar. E a todos vocês que estão assistindo, muito obrigado. Espero que vocês gostem do livro. Eu estarei à disposição, colocarei esse meu vídeo nas minhas redes sociais, deixarei meu contato, meu Instagram, o meu Facebook, meu LinkedIn, que são as redes sociais que eu utilizo, e vamos dialogar. Estou à disposição aí para debates, convites, para quem desejar querer uma palestra, um debate, algum assunto, eu estou à disposição para nós dialogarmos esse tema que eu entendo que seja muito importante aí para a melhoria da gestão pública e é uma contribuição da ciência contábil para a sociedade. Que por mais que a ciência social valide essa necessidade, tudo nasce na escrituração contábil, que é o papel que o contador, o profissional de contabilidade tem, que vai muito além das escriturações. É um agente social, uma profissão muito importante para o país e principalmente na ajuda da produção de informações. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e reforço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e por que não com a tua vida também? Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau.